Boa noite, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Depois de um dia cansativo, estar aqui para ouvir uma palestra. Então, é sempre um carinho saber que as pessoas estão dispostas a aprender um pouquinho. A minha palestra costuma ser bem didática, nada de muito jurídico, nada de palavras jurídicas para as pessoas que podem não conseguir entender. Então, eu gosto de fazer a palestra bem simples mesmo, a nível quando eu também não tinha estudo na área de direito. Então, vou tentar ser o mais didática possível. Nós vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O número da lei é 13.709, de 14 de agosto de 2018. Essa lei, ela entra em vigor agora, em agosto, dia 15 de agosto de 2020. É uma lei muito importante para todos nós. Por quê? Todos nós temos dados, né? E nossos dados estão espalhados por aí. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. A proteção, a liberdade, como é que os nossos dados estão sendo comercializados. Então, vamos ver o que é a LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é sancionada pelo, então, presidente Michel Temer. O que ela vai regulamentar? Ela regulamenta o tratamento que é dado a informações de pessoas colhidas por parte de empresas, especialmente na internet e formulários. Entrei nas Casas Bahia, por exemplo. Quando eu vou adquirir um produto, é feito um cadastro. Qualquer Magazine Luiza, qualquer empresa. Entrei na Marabras. Todas essas empresas, elas têm um cadastro. Todas elas têm um cadastro. Ah, e é isso que a gente vai estudar, como é que esses cadastros são usados. Entrei no Pão de Açúcar, qualquer hipermercado, nós temos um cadastro, ok? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e do livre desenvolvimento de personalidade de pessoa natural, ok? Eu vou fazer assim, eu vou fazer a palestra, no final eu abro para as perguntas, ok? Tá aí, Lei Brasileira de Proteção e Tratamento de Dados Pessoais é sancionada. LGPD. Código de Defesa do Consumidor, como que ela vai abraçar essa lei. Então, eles vão trabalhar juntos, ok? Toda vez que eu for lesada, eu tenho tanto o Código de Defesa do Consumidor, como a outra autoridade nacional de proteção, que eu vou passar para vocês, de dados pessoais. A proteção de dados pessoais só vale para empresas? Não, não vale só para empresas. A legislação cobre qualquer pessoa, empresa privada, pública ou local em que se colete qualquer dado de informação. Então, onde tiver algum dado nosso sendo coletado, está inserido aí. A portaria de um prédio, quando eu sou identificada num prédio, quando nós somos identificados num hospital, qualquer local. Por exemplo, teria de atender todas as regras. A lei já está valendo? Não, não está valendo. Como eu disse para vocês, ela entra em vigor em 15 de agosto de 2020. Em que situações dados pessoais podem ser armazenados e tratados? Para o oferecimento de serviços variados, quando necessários, e desde que haja o consentimento de que cede as informações. Nossa, nós estamos com uma inovação. Agora, não basta mais o meu aceite. A partir de agora, quando eu entro no aplicativo, para você utilizar o aplicativo, você aperta o quê? O aceite. Hoje, não. Eu vou ter que... vai ser justificado esse aceite. Não é mais aceitei e acabou. A partir de 15 de agosto de 2020, muda totalmente a nossa vida, a vida de todo mundo, a vida das empresas. Vamos lá. Exemplo, Facebook e Google vão poder coletar dados de perfis? Não mais.
né? Antigamente você entrava num joguinho, muita gente utilizou isso. Daqui quantos anos, levanta a mão quem fez aquela brincadeira no Facebook, daqui quantos anos como vai ser minha foto? Levanta a mão. Muita gente fez. Quando você fazia isso, seus dados eram transmitidos, ok? Hoje não mais, vai ter que ter o aceite mais justificado. Os termos que os serviços costumam pedir que o usuário leia e concorde são suficientes? Não mais, é o que eu falei. Isso mesmo porque ninguém lia. Você dá... Alguém aqui lê? Você dá o aceite raramente. 2 levantaram a mão. A maior parte não lê, né? Dá o aceite e vai. Então, quer dizer, isso já não é mais legítimo a partir de agosto de 2020. Há alguma diferença entre relação a dados de menores de 18 anos? Hoje, o menor de 18 anos e os adolescentes deverá ser feito consentimento dado ao menos por um dos pais ou pelo responsável legal. Acabou. Não tem mais o menor poder estar participando. Assinei uma autorização em que o uso de dados não estava bem claros e a empresa os liberou para terceiros. Isso é permitido? É vedado. Então, quer dizer, hoje a empresa não pode mais repassar meus dados. Quer dizer, hoje não, né? Vamos fazer de conta que nós estamos em agosto. A partir de 15 de agosto, isso acaba. É vedado o tratamento de dados com vício de consentimento. O que é isso, vício de consentimento? Quando, na verdade, eu não dei o consentimento. Autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais são nulas. Então, quer dizer, se tiverem genéricas, não vai valer. Amanhã eu posso entrar com uma ação de indenização, ok? Porque não vai poder mais ser totalmente genérico. Isso ocorrerá caso as informações fornecidas ao titular dos dados sejam enganosas ou abusivas. É isso que eu falei para vocês. Se forem enganosas ou abusivas, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência. Se eu não tive informação de como deveria ser o meu consentimento, elas são nulas, ok? Informações sensíveis podem ser tratadas? O que é sensíveis? Sim, desde que autorizadas pelo titular. Há exceções de obrigação de consentimento em casos de investigação policial autorizadas pela Justiça. Vamos supor, um WhatsApp onde seja usado, por exemplo, pelo narcotráfico. Ninguém vai pedir consentimento. A Justiça vai liberar para que o agente policial possa ser feita essa investigação. Então, essa é uma das exceções. Toda vez que houver uma investigação policial, aí não precisa de consentimento. Posso saber quais dados as empresas possuem? Sim, agora eu posso saber. A lei prevê que se tenha acesso às informações armazenadas e se possa fazer correções ou pedir a exclusão de dados. Uma empresa tem meus dados, ok? De repente, esses dados podem estar incorretos. Eu posso pedir para que essa empresa faça a correção dos dados. Ou então, eu quero excluir. Eu não quero mais que essa empresa tenha os meus dados. Eu vou lá e peço a exclusão. É obrigatório a ser feito. O que acontece em caso de vazamentos de dados? Acontece muito. A gente teve vazamento de dados aí no Facebook, né? Algumas empresas, no final eu vou citar. A partir de agosto, o que a gente faz? Ela deve ser comunicada ao órgão competente, que definirá providências, que podem incluir a divulgação do fato em meios de comunicação. De repente, essa empresa vai ter que se retratar, ok? Então, quer dizer, imagine uma empresa que amanhã... Hoje, as empresas estão se reformulando nesse sentido, porque eles sabem que... Imagine uma retratação em rede nacional. Isso vai deixar a imagem da empresa muito ruim para o comércio. E o que ela mais quer é o quê? É o consumidor, é o cliente. Devo receber menos spams e ligações de telemarketing? Com certeza.
As ligações vão diminuir e muito, pois a nova lei dá mais ferramentas para reclamar na justiça. Por quê? Telemarketing usou meus dados de forma errônea, vai pagar judicialmente. E qual a parte mais sensível do corpo? O bolso. A hora que a empresa tiver que ressarcir esse consumidor, ele vai pensar 2 vezes em repassar informações, em dados, em verídicos, liberar aquilo que não deveria ter sido liberado, ok? Quais os desafios para as empresas? Elas precisarão de um encarregado para lidar com questões de dados e terão de rever suas práticas, processos e tecnologia. Hoje as empresas estão aí correndo atrás. Tem um pessoal sendo treinado até fora do país, porque sabe que a multa vai ser, lá na frente eu vou falar, a multa vai ser muito alta. E todo consumidor que hoje é lesado, ele tem fácil acesso à publicidade, a juizados especiais de pequenas causas, a órgãos de defesa do consumidor. Então, rapidinho, todo mundo vai para a justiça. Então, as empresas estão se prevenindo muito, muito, muito. Restrições. O ponto central da Lei Geral de Proteção de Dados é a necessidade de consentimento expresso do titular para armazenamento de dados. O que eu falei? Agora é expresso, não vale mais o aceite. A partir de agosto, está proibido o consentimento genérico. Fica proibido ceder, vender informações de contato de potenciais clientes para divulgação de produtos e serviços por telemarketing, por exemplo. O que acontece? Muitas empresas de telemarketing, eles vendiam cadastros. Imagine, você não sabe onde estão essas informações, quem recebe essas informações. De repente, seus dados estão na mão do bandido. De repente, você começa a receber ligações dentro de casa. Olha, teu filho está sequestrado, porque você não sabe onde foi. E, na verdade, não aconteceu nada disso. Tem todos os seus dados, RG, CPF, telefone. Quer dizer, tem sua vida em mãos. Então, por isso, essa lei é muito importante para todos nós. É uma lei, assim, que vai dar muito o que falar. Tem muita coisa ainda para ser estudada, complementada. Mas é bom que todo mundo já vai sabendo o que está acontecendo. Está proibido até mesmo o uso de dados por parte da própria empresa para finalidade diferente daquela que foi combinado com o cliente. Por exemplo, uma grande empresa, eu compro um produto, ela faz o meu cadastro, ok? Então, o cadastro está pronto na loja, mas aí, vamos supor, eu tenho um magazine enorme, eu tenho milhares de consumidores. Aí eu pego esse cadastro. Bom, já que eu já tenho o cadastro do consumidor que ele adquiriu o produto comigo, eu vou pegar para um sorteio. Eu não posso. A finalidade não pode ser alterada. Se o cadastro era com a intenção dele comprar, sorteio é outra situação. Eu não posso usar mais o mesmo cadastro. Deu para entender? É preciso obter o consentimento específico, é aquilo que eu falei. O sorteio é outro consentimento, então ele é específico. E ser capaz de provar isso a qualquer momento. Para os dados considerados sensíveis, o processo ainda é mais rigoroso. No caso de dados de crianças e adolescentes, é preciso o consentimento de ao menos de um dos pais ou responsável. Aquilo que eu falei. O que está proibido segundo a lei, acessos não autorizados de situações acidentais ou ilícitas de destruição. Vamos supor, eu vou lá e destruo o cadastro. Eu não posso. Se eu destruir o cadastro, por que eu destruí? Eu também não posso. Tudo tem que ser perante a lei e de conformidade com a lei. Perda ou alteração. Não posso perder e nem alterar. Comunicação ou de qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Tudo que for em relação a isso será totalmente punido. É possível usar informações de pessoas sem identificá-las? Sim, eu posso usar num contexto, eu posso usar sem precisar identificar, mas está prevista a utilização de dados anonimizados, desde que a empresa use todos os meios
razoáveis para garantir o processo de codificação de identidades não seja reversível. Quer dizer, eu vou usar uma codificação para que ninguém saiba. Eu vou usar um número grande de informação, mas sem que ninguém saiba. Eu vou usar o quê? Um código para isso. O processo de codificação das identidades não seja reversível. Isso pode servir para gerar estatísticas úteis aos negócios, por exemplo. Ok? Quantos consumidores usam tal produto? Né? Eu faço uma seleção. Cliente A, B, C e D. Cliente A usa certa marca. Cliente B usa essa marca. Então, amanhã, eu posso fazer uma publicidade gerada para o grupo A, para o grupo B. Deu para entender? Então, eu posso usar dessa forma. Ok? Quais as sanções previstas para descumprimento da lei? Empresas que desrespeitarem o regulamento prevê sanções com advertência, suspensão do banco de dados responsável pela infração e multas que chegam de 2% do faturamento, limitados a 50 milhões. Tem ideia o que é isso para uma empresa? O que a empresa pode perder? Então, quer dizer, eles vão ter que ser bem cautelosos, tomar muito cuidado, porque a multa é muito forte, muito pesada. Quem cuidará da aplicação da lei? Caso ela já vai ser sancionada, será criado um órgão responsável pelo tratamento de dados no país vinculado ao Ministério da Justiça. A gente vai falar aqui na frente qual é o órgão. Contexto da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas por que nasceu essa lei? Ela é descendente direta da GPDR, sigla em inglês para Regulamento Geral de Proteção de Dados. Ela surgiu na Europa após escândalos de vazamento de dados sem conhecimento por parte dos gigantes como o Facebook. Como todo mundo soube que eles pagaram uma multa enorme, ok? E ele ainda está respondendo até hoje. Então, ela nasce daí, tá? Nossa lei, ela vai copiando e vai melhorando. E tudo que a gente... É igual ao nosso Código de Defesa do Consumidor. Hoje nós temos o melhor Código de Defesa do Consumidor. E a gente teve inspiração fora. Hoje é um dos mais respeitados no mundo. A lei começa estabelecendo nomenclaturas e criando algumas figuras no processo de tratamento de dados. Aí é que vem quem vai fiscalizar. Uma das novidades é a instituição de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por fiscalizar todo o processo. Então, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fiscalizar, ok? É essa autoridade que vai aplicar ou não as multas, as sanções, ok? Entre as sanções previstas, nós já falamos, 2% do faturamento total da empresa ou do conglomerado, limitada a 50 milhões. Direitos dos titulares. Por que essa lei vem? Qual a finalidade? O que ela faz com a gente, né? Com todos nós, porque todos somos consumidores, todos nós temos dados espalhados por aí. A ideia é empoderar o cidadão. Então, eu empodero o cidadão, que agora terá uma série de direitos, entre eles, confirmação da existência do tratamento dos dados. Então, eu confirmo que agora eu tenho que dar o consentimento. Acesso aos dados. O que eu vou ter? Meus dados vai no hospital. O que eu quero saber? Eu quero saber se os meus dados estão corretos, a anonimização em caso necessário, bloqueio ou eliminação de dados e informação sobre os quais entidades públicas ou privadas, o controlador compartilhou os dados. Revogação do consentimento. Por exemplo, em tese, alguém tem uma doença e ali naquela ficha clínica, naquele hospital, tem os meus dados. Eu quero saber se aquilo é correto, eu tenho direito que seja anônimo, eu não quero que ninguém saiba, ok? Eu posso bloquear ou eliminar os dados da informação. É o meu consentimento, é o meu direito. O que são dados pessoais, né? Vamos ver. Estamos falando de dados, o que é?
Dados pessoais, muita gente pensa que é o RG e o CPF, né? E o endereço. Antigamente, a gente tinha isso como os dados pessoais. Levanta a mão aqui, quem está com o celular? Todo mundo está com o celular, não está? O que o celular tem hoje? O celular é nossos dados pessoais. O que a gente tem? Quais os tipos de dados que eu tenho? Eu tenho os dados cedidos, os tomados e os dados inferidos. É a inferência que determina se eu sou um corretor de imóveis. Por exemplo, entrei hoje aqui no Cresce. Eu sou ou não uma corretora de imóveis? Não necessariamente. Pela inferência, pelos dados que eu tenho de inferência, pelo meu celular, eles conseguem saber que eu não sou uma corretora. Então, eu posso ter entrado no Cresce, mas eu não sou. Eu entrei no fórum hoje. Eu sou uma advogada ou não? Pelo meu celular, eles sabem se eu sou uma advogada ou se eu entrei só para ver um processo. Vocês têm noção da arma que a gente tem na mão no celular? Tudo. Como é que eu sei disso? Geolocalização. Ok? Não é à toa que vários modelos de negócios são criados a partir da geolocalização. Eu estou passando a inferência de onde você está para fazer uma propaganda específica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está no centro de São Paulo, próximo às Casas Bahia, e surge um SMS, se você está interessado numa Smart TV. Como assim? Eu estou passando na Praça da Sé, do lado do Casas Bahia, Magazine Luiza, qualquer um. Estou passando via do chá, tem o shopping ali, Shopping Light, não é isso? Epa, eu recebo um SMS se eu quero comprar um Smart TV. Gente, aí a gente vai perguntar, isso é bruxaria? Isso é feitiçaria? Não, gente, é tecnologia mesmo. Através do meu celular, eles sabem que eu pesquisei um Smart TV. Quem nunca entrou, às vezes Facebook, um curso de inglês. De repente, na tua página, começa a entrar um curso de inglês. Quem nunca... uma viagem. Eu vou viajar. Então, você entra no Google e procura uma agência de turismo. Daqui a pouco, começa a vir Alguém já passou por isso aqui? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então, gente, isso é inferência. Então, quer dizer, hoje, a geolocalização me dá exatamente o que eu quero, onde eu quero, ela me mostra os lugares perto. Mas isso é o quê? São dados que estão sendo passados. Outro exemplo para vocês. Aqui a gente está na Pamplona, né? Tem alguns restaurantes bons aqui, não tem? Alguém tem? O que a gente tem aqui? Oi? Tem bastante, né? Então, o Lelis Tratoria está aqui perto, não está? Sem fazer nenhuma propaganda, o Lelis. Mas, de repente, à noite, eu procurei um macarrão, quero meu fettuccine. Epa, vem propaganda da Lelis Tratoria. Por quê? Porque eu estou aqui do lado. Então, gente, isso é inferência, isso é geolocalização. Ok? Nossa vida está praticamente... Está exposta, exatamente isso. Todo mundo sabe de tudo, ok? Então, é muito importante, por isso a proteção de dados. Exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu conosco, na verdade, com a minha irmã gêmea, que está aqui na palestra. Fui no domingo no Mercadão Municipal do Parque Dom Pedro. Aquele mercadão é tudo de bom, tem tudo de bom. Você vai estacionar no Mercadão. Você é obrigada a pôr o CT, por a Zona Azul. Quando você vai entrar... O que acontece? Você tem o aplicativo da CT. Você entra com o carro. Não, eu vou pôr. O que acontece quando você abaixa o aplicativo do CT para tentar estacionar? Que é para aceitar dados das informações. Se você pôr aceita, você entra o carro, porque você consegue abaixar o aplicativo e comprar CT pelo aplicativo. Se você falar não aceito, o que acontece? Você toma uma multa. Então, quer dizer, olha como você está sendo coercitivo, você está sendo
coagido a baixar o aplicativo. Exatamente, senão você não estaciona. Isso aconteceu conosco. Então, daqui para frente a coisa muda. Para que ter esse aceite, a gente vai ter que estar abrindo caixas de diálogo para aceitar. Ok? O titular de dados pessoais tem o direito de obter do controlador, em relação aos dados do titular por eles tratados, a qualquer momento e mediante requisição, confirmação da existência de tratamento, acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o dispositivo na lei. Aquilo que eu passei para vocês. Aí vamos ver os agentes dessa lei. Encarregado. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê que operadores e controladores têm um encarregado, pessoa responsável por intermediar a comunicação entre titulares, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o agente fiscalizador. Agentes de tratamento. Tanto operador quanto controlador são agentes de tratamento. A responsabilidade final é sempre do controlador. Mas o operador também tem obrigações a cumprir e pode ser responsabilizado em alguns casos, como quando não seguir as instruções do controlador. Então, a responsabilidade fica na mão do controlador. Porém, se o operador descumprir, ele vai responder solidariamente também. É muito importante isso. Tratamento. Toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilhamento e uso, o ciclo completo de um dado pessoal, portanto, começa na coleta e termina na exclusão ou na anonimização. Então, quer dizer, começa e termina, ciclo, começo, meio e fim, ok? Anonimização. Um dado anonimizado é um dado pessoal que se torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, fazendo com que seja impossível que você possa chegar ao titular por meio desse dado. Então, você não vai chegar nunca, tá? Porque ele é totalmente anônimo. A anonimização pode remover o caráter pessoal dos dados, quer dizer, eu já não tenho mais caráter personalíssimo quando for anônimo. Abre espaço para que dados sejam tratados de maneira que são proibidos quando falamos de dados pessoais. Agora vem o principal. Consentimento. Permissão dada pelo titular para que determinados dados, pessoas, sejam tratados. Então, eu dei o consentimento para que possa ser tratado. Deve ser pedido de forma explícita, clara e transparente pelo operador ou controlador e se referir a uso específico e limitado. Gente, a palestra encerra por aqui. Eu quero... Mas por quê? Porque a gente abre agora para... Aí eu vou passar para vocês... Só um minutinho, gente, eu vou tomar um gole d'água. Eu vou passar para vocês algumas empresas... Claro, a gente vai abrir para pergunta. Olha, eu vou ler para vocês agora uma empresa, a gente pode, porque é público, né? Então, eu vou ler algum exemplo para vocês verem as empresas que já caíram nesse erro. O que acontece? Só um minutinho. Os vazamentos de dados têm custado caro para as organizações. Exposições ocorridas em 2017 e 2018 vão custar a NetShores 500 mil como indenização por danos morais. O acordo extrajudicial foi fechado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para evitar uma ação coletiva. O Ministério Público do Distrito Federal classifica o caso como um dos maiores incidentes de segurança registrados no Brasil.
Isso porque as ações espalharam informações de 1.999.704 clientes. O que eles espalharam? Nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento e produtos comprados. Graças a Deus que eles não espalharam. Senhas e número de cartões de crédito não foram comprometidos. O órgão, então, ameaçou a empresa com uma ação civil pública. Como a NetShores colaborou com a investigação, as partes chegaram a um acordo na forma do termo de ajustamento de conduta, é o tal do TAC. Toda vez a gente faz um termo de ajustamento e conduta. Esse termo você vai ter algumas regras para serem seguidas. Assim, a marca concordou em informar os clientes sobre o vazamento e pagar a indenização por danos morais coletivos. Se a empresa descumprir essas medidas, fica sujeita a uma ação coletiva no valor de 10 milhões, somada a um processo por danos patrimoniais de 85 milhões. Isso representa 5 vezes cada dado atingido pelo vazamento. Então, vocês têm ideia o que é um vazamento? O que é hoje você ter os seus dados? Então, a partir de agosto, o que acontece? Eu tenho uma empresa, eu vou pensar 2 vezes, o que eu vou fazer? Qual vai ser a forma de eu coletar esses dados? Porque, assim, por exemplo, um funcionário, ninguém está falando aqui que funcionário de telemarketing não é uma pessoa honesta. Mas, às vezes, você contrata uma pessoa, um funcionário de telemarketing, ali ele tem seu cartão. Muitas vezes as pessoas, quando passam, vão fazer compra pela internet, isso é usual. Ele pede o número do cartão e pede a senha de segurança lá atrás. Gente, quem tem o número de cartão e a senha de segurança, faz qualquer compra. Amanhã ele sai daquela empresa, ele pega aquele número e faz compra. Então, hoje em dia, a empresa vai pensar 2 vezes antes de contratar funcionários. Ela vai ter que ter um banco de órgãos, para vocês terem ideia, essa lei começa a vigorar em 15 de agosto de 2020. Então, tem muita coisa ainda para ser estudada, tem muito ainda que aprender, muita regulamentação. As empresas estão realmente preocupadas. Claro, ela quer proteger o consumidor, mas ela também quer proteger o bolso dela, porque ela sabe que se vazar informação, imagine o que não vai ser gasto em indenizações. Por quê? Você vai procurar tanto o órgão de autoridade nacional de proteção de dados, como você vai procurar o Código de Defesa do Consumidor. Os juizados vão lotar, as ações vão lotar e vai ganhar. Então, quer dizer, hoje não é uma lei que a gente tem muito o que aprender ainda, nós vamos chegar em agosto, tem muita discussão ainda, mas tem que ter uma proteção. E eu peço para os consumidores também, cuidado com dados, cuidado com dados, quando chega alguém na porta de casa de vocês pedindo dados, nunca forneçam dados de vocês, nunca forneçam documentos para quem não conhece, ok? A palestra se encerra por aqui. Eu quero, agora está aberta para pergunta, quem tiver dúvida. Falar em 18 meses, que é o prazo para a lei vigir agora, que é um prazo muito longo. Agora já acabou. Mas isso não impede de as empresas ainda continuarem coletando seus dados. Não impede. Não impede. Não houve uma proteção, eles não tiveram essa precaução. Não houve. Quando a lei foi sancionada e o prazo para ela vigir foi muito tempo. As empresas continuam ainda, até que ela passa a valer, que nós estamos falando em agosto, elas ainda estão coletando os nossos dados. Infelizmente. E a gente não vai poder fazer nada, porque você só vai punir a partir do momento que a lei já está em vigor. E porque senão não tem punição até que uma lei não exista. Exatamente, mas por isso que a gente está falando. Agora que quem recebeu essa palestra, as pessoas aqui, essa palestra é multiplicadora. O que acontece? Vocês vão passar isso, o conhecimento que vocês adquiriram aqui para a família. Então, quanto menos dado dá, quanto menos coisa ceder, melhor para vocês. Ok? Eu quero fazer tipo encerramento para depois abrir para pergunta.
Ó, eu vou deixar uma frase aqui que eu acho muito importante, né? A palestra se encerra, mas a gente fica para perguntas. Fica aqui uma mensagem. Minha eterna gratidão a Deus a minha família. E eu gosto de deixar algumas frases para vocês. Essa do Ayrton Senna, eu acho uma frase muito linda e eu sempre uso na minha vida como uma ideologia mesmo. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Seu trabalho vai preencher uma parte grande de sua vida. E a única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Steve Jobs. Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. E o que acontece com a maioria das pessoas? É o que acontece com a maioria das pessoas. Steve Jobs. Tudo que você escolher para fazer, faça com todo amor, que os resultados aparecem. E eu sempre falo assim, sempre termino minha frase assim, agradecida a Deus, porque sem Deus a gente não estaria aqui, né? É um privilégio, cada dia que a gente acorda é um dia a mais. E também sempre falo, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, sempre que você puder servir, puder colaborar de alguma forma, é isso que a gente faz.